Então, vamos lá. Correção agora da soluções 8, que é sobre título, tá? Então, diz aí na questão 1 o seguinte. Ele fala que tem um frasco de soro que contém um 5% em massa. 5% é título, tá? Toda vez que vem a porcentagem, é título em porcentagem. Quantos gramas de glicose, ou seja, eu quero saber massa 1, devem ser preparados em água para preparar 1 quilo de soro. 1 quilo é o M, que é a massa da solução, certo? Então, tem o título e tenho a massa da solução de 1 quilo. Eu quero saber quem é o M1. Então, vamos lá. Primeira questão. A massa da solução é 1 quilo, tá? 1 quilo eu posso também dizer que são 1.000 gramas. O título está em porcentagem, 5%. Eu não posso fazer o cálculo em porcentagem, então tenho que dividir por 100, vai ficar 0,05, 100 unidade. Quero saber quem é o M1. Jogo na fórmula. Título é M1 sobre M. O M está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. M1 vai ser título vezes M. M1 vai ser... Quem é o título? 0,05 vezes. Quem é a massa? 1.000 gramas. Então, M1 vai ser 1.000 vezes 0,05, 50 gramas. Dúvidas? É bem simples, o título é bem mais tranquilo de se fazer. Então, próximo. Na segunda questão diz assim: qual a massa de água? A massa de água, a água é o solvente. Então, eu quero saber quem é o M2. Massa de água é M2. Deverá ser adicionada a 1 quilo de soro. 1 quilo de soro. O soro vai ser diluído em água. Então, se o soro está em menor quantidade e vai ser diluído em água, ele é o M1. Tá? Ele é o M1. Contendo 20% de solutos, é o título. De tal forma que essa porcentagem reduza para 8%. Tá? Então, a porcentagem reduza de 20% para 8%. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o M2. Tá? Depois é que eu me preocupo com essa porcentagem. Então, eu sei que tem 1 quilo e 20% inicial. Então, aqui na segunda questão, eu sei que tem M1 é 1 quilo, que é a mesma coisa, né? Vezes 1.000 dá 1.000 gramas. Eu quero saber quem é o M, o M2, na verdade, que é a água. E ele fala que o título é 20%. Quando eu dividir isso por 100%, vai dar 0,2. Tá? Tem unidade. Então, eu sei o quê? Eu sei que título é M1 sobre M. Como eu não tenho M, sei que M é M1 mais M2. Ou seja, primeiro eu descubro quem é o M, depois eu vou descobrir quem é o M2. Então, invertendo isso aqui, ó, M vai ficar M1 sobre o título. M vai ser M1 é 1.000 dividido por título, que é 0,2. Multiplico por 10 os dois, vai ser 10.000 por 2, e o M vai ser 5.000 gramas.
Só que eu não quero o M. Eu quero o M2, tá? Então, o que é que eu faço? M2 vai ser o M. M1 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Menos M1, tá? Ou seja, o M2 vai ser 5.000 menos 1.000. Então, aqui eu sei que o M2 vai ser igual a 4.000 gramas. Essa é a primeira pergunta que ele faz, certo? Você voltando para lá, ele diz, ó, de tal forma que essa porcentagem reduza para 8%. Quando em reduzir de 20% para 8%, significa dizer que eu teria que calcular a massa de água inicial, que é a referente a 20%, para depois eu descobrir qual é a massa de água que vai ter que aumentar para transformar 20% em 8%. Só que essa transformação de 20% em 8%, isso é diluição também. Então, essa segunda parte, por enquanto, a gente não pode fazer, porque a gente vai ver diluição, como eu já disse, no próximo conteúdo. Então, deixa em stand-by. A gente resolve aquela outra questão que faltou e essa é um pouquinho mais na frente, tá? Então, terceira questão diz assim. Então, já fizemos a primeira, a segunda, vamos para a terceira. Quantos gramas de ácido sulfúrico deve ser diluído em água? Então, se eu quero ácido sulfúrico, provavelmente isso aqui vai ser M1, porque ele vai ser diluído, ser adicionado a 200 gramas de água, então a água é o solvente, vai ser o M2, para obter um título de 60%. Ok? Então, sei que eu tenho 200 gramas de M2 e 60% de título. Então, 200 gramas para 60%. Então, 3. M2, 200 gramas, com o título de 60%. E eu quero saber quem é o M1, tá? Então, eu tenho que descobrir primeiro quem é o M na questão, para depois eu descobrir quem é o M1, tá? Mas eu sei o seguinte, ó, eu posso fazer o seguinte para ficar mais simples, tá? Eu sei que eu tenho, colocando na fórmula, né? Título vai ser igual a M1 sobre, quem é o M? É M1 mais M2. O título eu sei quem é, só dividir por 100 que vai dar 0,6, né? Então vai ser 0,6 igual. O M1 eu não sei quem é. Ok, Aniele? Vamos chamar de M1 de X, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí embaixo, quem é o M1? X. Quem é o M2? 200 gramas. Aí aqui vai dar uma equação, tá? Então vou fazer, não tem para onde fugir, não. Tem que ser uma equação. Essa daqui, denominador que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 0,06 que multiplica x mais 200 igual a x, certo? Aí, multiplicando agora 0,6 vezes x, depois 0,6 vezes 200, vai ficar 0,6 vezes x dá 0,6x, mais 0,6 vezes 200, 2 vezes 6, 18, dá 180, igual a x. O que tem x vai passar de um lado e o que não tem para o outro. Vamos passar 0,6 aqui para cá. Se ele está positivo, ele passa com sinal negativo. Então, isso vai ficar 180. Vamos botar assim, ó. 180 vai ser
igual a x menos 0,6x. Quando eu falo x, eu falo 1x. 1 menos 0,6 dá 0,4. Então, 180 vai ser igual a 0,4x. 0,4 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x vai ser 180 por 0,4. Multiplico os dois por 10. X vai ser 1.800 por 4. Então, 1.800 por 4 vai dar 900 por 2 e vai dar 450 gramas. Essa é a resposta, 450 gramas. Isso é o M1. Perguntas? Tranquilo então, né? Vamos para a próxima. Agora vamos para a questão 4. Uma solução de ácido sulfúrico a 75%, esse é o título, possui 360 gramas de soluto. Qual a massa de água? Ou seja, quem é o M2? Então, nesse caso, vamos lá. 75%, 360 gramas de soluto. 4. Título. 75%. M1 vai ser igual a 360 gramas de soluto. 360 gramas. E eu quero o M2. 75 eu divido por 100, dá 0,75. Primeiro eu tenho que descobrir, eu sei que M é M1 mais M2. Eu descubro M primeiro, depois eu descubro M2. Então, o título vai ser M1 sobre M. Vou inverter isso aqui. M vai ser M1 sobre título. M vai ser M1 é 360 sobre o título que é 0,75. Então, 360 dividido por 0,75 vai dar 480 gramas. Então, o que é que eu faço? Se eu quero M2, M1 passa subtraindo. Então, vai ser M menos M1. Então, M2 vai ser 480 menos 360. Que vai dar aí 120 gramas. Dúvidas? No dúvidas. Então, vamos para a próxima. É bom que a gente compensa aquele do início. Questão 5 agora. A questão 5 diz que eu tenho, calcule as massas de soluto e solvente, ou seja, eu quero M1 e M2 para 480 gramas de solução, 75%. Então, 480, 75%. 480 foi o número 5, 480, 75%. Então, M, 480 gramas e título 75%. Dividido isso por 100, 0,75. Então, eu quero M1 e quero M2. Quero os dois, tá? Vamos começar primeiro com M1, né? Porque título é M1 sobre M. Então, tá dividindo M, passa para o outro lado multiplicando. M1 vai ser título vezes M. M1 vai ser 480 vezes 0,75. M1 vai ser
480 vezes 0,75 vai dar 360. A mesma conta, né? Mesma conta. Gramas. Então, M2, sabendo que M1, aliás, que M é M1 mais M2, meu M2 vai ser 480 menos 360, que dá 120 gramas. Dúvidas? Então, continuando. Agora, a sexta questão diz assim: misturando 60 gramas de sal com 560 gramas de água, qual é o título? Então, eu tenho aqui, vou agora para a sexta. 60 é o soluto, 540 é o solvente. Então, 60 e 540. Sexta questão. M1, 60 gramas. E M2, 540 gramas. Eu uso o PowerPoint normal. Só que é a apresentação Google. No caso, é a apresentação Google, já que está sendo online. Não é o PowerPoint convencional, não. Ok? Então, eu quero saber quem é o título. Não sei que título é M1 sobre M, que é a mesma coisa que M1 sobre M1 mais M2. Então, o título vai ser o M1, 60 gramas. M1 mais M2 vai ser 60 mais 540 gramas. Cancelo grama com grama, vai ser 60 dividido por 600. Cancelo zero com zero, o título vai ser igual a 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Ok? Vamos para a próxima. Questão 7. A questão 7 diz assim: dada uma solução de fenolftaleína alcoólica com 200 gramas, a solução é de 200 gramas, contendo 8% de título, qual a massa de fenolftaleína em gramas contida na solução e o número de mols de álcool, do álcool, tá? Número de mols do álcool. Então, eu quero, são 200 gramas de solução, 8% de soluto, tá? Então, 7, 200 gramas de solução, então massa 200 gramas, com título de 8%. Eu posso colocar na fórmula e fazer logo pela fórmula. Ou então, como eu quero saber o M1, eu posso fazer de forma direta. Se eu fizesse de forma, achasse o M2, eu tenho que fazer de forma indireta. Mas dá para fazer da seguinte forma: não é 8% em massa, é só eu calcular a porcentagem relacionada a 8% de 200. Então eu faço 200 vezes 8% dividido por 100%. É outra forma que eu tenho de fazer para calcular, para não usar a fórmula. Cancelo aqui porcentagem com porcentagem, cancelo 2 zero com 2 zero, 2 vezes 8 dá 16 gramas. É uma maneira de se fazer, certo? Uma outra maneira de se fazer. Então, ele quer o quê? Qual a massa de fenolftaleína? A gente já calculou, contida na solução, e o número de mols, certo? O número de mols
sabendo que o número de mols de 0,2 do álcool, certo? Contida na solução. Qual é o número de mols do álcool? Número de mols do álcool contido na solução. Peso molecular, C2H5OH. Então, eu sei que é C2H5OH. O peso molecular do álcool, você tem aí 2 carbonos vezes 12, mais 5 hidrogênio com mais um 6 vezes um, mais 16 vezes um. Então, dá 24 mais 6, 30, mais 16, dá 46 gramas por mol. Por mol. Então, olha como é que você sabe o número de mol tranquilamente. Você sabe que são 46 gramas para 1 mol, né? O peso molecular, né? Grama por mol. Se 46 é para 1 mol, quantos mols vai ser para 16 gramas? Aí aqui eu faço, ó, meios pelos extremos. Vai ficar x igual 16 vezes 1, 16, 46. Então, 16 por 46 vai dar igual a zero, aproximadamente 0,35 mol. Dúvidas? Ok, então. Próximo. Faltam só três. Então, fizemos a sétima. Vamos para a oitava. A embalagem de um sal de cozinha comercial, com teor de sódio, né, com reduzido teor de sódio, o chamado sal light, traz a seguinte informação: cada 100 gramas contém 20 gramas de sódio. A cada 100 gramas contém 20 gramas de sódio. Qual a porcentagem em massa de cloreto de sódio nesse sal? Certo? Então, eu sei o seguinte, ó. Questão 8. Eu vou considerar 100 gramas como sendo 100%. E 20 gramas vai ser quanto? 20%, né? X. Eu vou fazer a conta. Meus pelos extremos vai ficar x igual a 20 vezes 100 dividido por 100. Cancelo grama com grama. Cancelo 100 com 100 e sobra 20%. Essa foi de graça mesmo, assim, bem simplesinha. Dúvidas? Então, para a próxima. Não entendeu não, Débora? Ó, se eu tenho 100 gramas para 20, ó, se eu tenho 100 gramas para 20, certo? Em 100 gramas, 20 é de sódio. A cada 100 gramas de sal, 20 é de sódio. Quando é que eu vou fazer isso para porcentagem? 100 gramas, ele vai ser 100%. E 20 gramas vai ser quanto? Se 100 é 100%, 20 gramas vai ser quanto? Certo. E 10 gramas? E 80 gramas? E assim sucessivamente. Entendeu agora?
Então, vamos lá. Continuando. Considere esse sim aqui. Pronto. Então, a oitava respondida. Nona diz assim: qual a massa de ácido acético presente em 2,5 litros de vinagre, sabendo que existem aí 7%, né, admitindo que a densidade do ácido é 1 grama por ml. Então, se são 2,5 litros, se você leva em consideração que a densidade é 1 grama por litro, quer dizer que para 1 litro eu tenho 1 quilo, certo? É 1 grama por litro, 1 grama por ml, tá? Eu vou primeiro transformar litro, tá? Litro para gramas. Ó, ele diz assim, que 1 grama, eu vou fazer lá o outro. Ó, a nona questão. Ele diz que a densidade é 1 grama por ml. Ele fala que o volume é 2,5 litros. Então, a primeira coisa que eu tenho que transformar é de 2,5 litros para massa. Se eu sei quanto é litro para ml, é só multiplicar por 1.000. Então, 2,5 vezes 1.000 vai dar 2.500 ml. Então, se eu tenho 1 grama está para 1.000, aliás, foi mal. Se 1 grama, aqui, ó, está para 1 ml, quantos gramas é 2.500 ml? Vai ser justamente 2.500 gramas. Essa é a primeira parte, é você encontrar a massa. Depois que você fez isso, aí vem a pergunta. Sabendo que 7% é de massa, quanto de massa de vinagre você pode encontrar? Então, você faz direto, é só fazer 2.500 vezes 7% dividido por 100%. Professor, eu posso usar a fórmula? Poderia. Então, cancela aqui. Vou ver, viu, Débora? Cancela aqui 2 zeros com 2 zeros. Cancelo porcentagem com porcentagem. 25 vezes 7 vai dar justamente essa resposta que você fez aí. M1 vai ser igual a 175 gramas. Certo? É a resposta. Não, tá certo, o resultado tá certo. E a última questão. Então, na última questão diz assim. Vou fazer aqui mesmo. Quais as massas de ácido oxálico e água, sabendo que devem ser misturados para preparar 1.000 gramas, tá? Em 5% de oxalato ácido oxálico. Eu posso fazer o cálculo como eu tinha feito, ou então posso fazer direto. Quem é o meu M1? É 5% de 1.000. Então, eu vou fazer 1.000 vezes 5% dividido por 100%. É uma outra forma de fazer. Cancelo porcentagem com porcentagem. 2 zero com 2 zero. M1 vai ser 10 vezes 5, 50 gramas. Se eu sei que M1 é 50 gramas, M2 vai ser M menos M1. Ou seja, M2 vai ser 1.000 menos 50. M2 vai ser 950 gramas.
Essa é uma forma de fazer. Ou então você faz as fórmulas direitinho, né? Porcentagem, título, M1 sobre M, aí acha M primeiro, depois acha o M1 e assim sucessivamente. Aliás, você tem o M e tem a porcentagem. Aí acha o M1 e depois acha o M2. Mas a resposta é a mesma, ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa correção.